Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos fazer nossa prece de gratidão? Vamos orar? Vamos então, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, irmãos de ideal espírita, vamos unir os nossos pensamentos em um só, juntos. Vamos agradecer, elevando o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus. Divino amigo, muito obrigada, Senhor, por estarmos sentados em torno do Teu Evangelho. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Enquanto tantos, Senhor, ainda não despertaram para estudos tão grandiosos, porque estudar o Teu Evangelho é um verdadeiro tesouro. Quando aqui estamos, Senhor, na terra, quando sentimos a dor física, a dor moral, às vezes é tão forte, Senhor, que não conseguimos enxergar nenhuma esperança. E a única saída seria desistir. Ensina-nos a entender, Senhor, que em nenhum momento existe desistência, porque nós não temos fim. Uma encarnação é apenas uma existência na nossa vida. E muitas vezes, Senhor, a dor, quase sempre, é aquela que repara e é aquela que educa. Sabendo, Senhor, que a dor repara, que a dor educa, nós te rogamos que nos ajude a compreender esta educadora, que nos ajude a ter força para suportar, sem lamentar, sem se desesperar, e aprendendo sempre qual a lição que a dor quer me trazer. Que a tua paz possa nos envolver, que os amigos espirituais que aqui estão, os amigos espirituais que estão em cada lar, que possam nos ajudar na compreensão do texto e que eles possam nos inspirar, Senhor, porque todos nós que aqui estamos com muita saudade de Ti e queremos sentar à beira do lago do Tiberíades para continuar Te ouvindo, Senhor. Mas além de Te ouvir, que nós possamos praticar o Evangelho. Graça te damos e te pedimos permissão para iniciar o Evangelho. Que assim seja. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Do livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 18, é intitulado Desprendimento Difícil. E nesse capítulo ele vai falar sobre o processo de desencarnação do Senhor Cavalcante. O que a gente tem que entender quando a gente estuda a obra André Luiz? Fica complexo, a gente tem pouco tempo para eu aprofundar no assunto, mas se você buscar os nossos estudos, você vai conseguir aprofundar. Então, nem todos os processos de desencarnação é conforme está aqui no livro. Por quê? Porque grande parte da humanidade terrena não se prepara para a desencarnação. Muitos de nós nem sabemos, temos consciência de que somos espíritos.
Então, logo, o processo da desencarnação acaba sendo muito longo, trabalhoso, difícil e doloroso. E a espiritualidade superior deixa transcorrer esse processo de forma muito natural, não adianta. Nesse caso aqui do senhor Cavalcante, um senhor nobre, um trabalhador, né? Mas ele tá com uma dificuldade na desencarnação dele, ele já tá hospitalizado, tá com problema, o intestino dele tá totalmente comprometido, então ele já tá exalando um cheiro muito desagradável. E ele está aqui naquele momento já de como o desenlace dele começou, a espiritualidade está auxiliando o desenlace. Lembra do que eu falei? Não é todas as desencarnações que passam por esse processo dos amigos espirituais auxiliar no desenlace. Porque a grande maioria não se preparou e eles não têm como fazer o desenlace por causa do apego. Tá? Então, quanto mais apegado ao corpo físico, à vida fisiológica, aos prazeres, mais doloroso é o processo do desenlace, tá bom? Então, a gente tem que viver na Terra, mas nós temos que buscar nos espiritualizar. Então, de tudo a gente tem que saber usar sem ser usado pelas coisas, sem ser escravizado às coisas ou às pessoas, tá bom? Então aqui o seu Cavalcante, ele teve esse mérito, então os amigos espirituais estão ajudando ele no desenlace, só que ele tem medo. Então o medo dele, o medo de desencarnar, faz com que ele se apegue e isso está atrapalhando. Então já era até para o desenlace ter acontecido, mas ele está tão agarrado que dificulta. Então, ou seja, como ele já está nesse processo do desenlace, ele está começando a ver os espíritos que estão dentro da enfermaria. Então, como ele começa a falar que ele está vendo, ele vê inclusive obsessores vinculados aos pacientes que estão hospitalizados nessa enfermaria. Então, o médico, que é uma pessoa que não tem absolutamente nenhum conhecimento espiritual, não tem, é um médico materialista, ele está achando que o seu Cavalcante está entrando em delírio porque já vai morrer. Então, ou seja, ele tá com um mau cheiro muito grande, não tem mais jeito, né? Muito sofrimento, não consegue se alimentar. E aí o médico teve essa ideia. O médico, quando viu ele falando do que ele estava vendo, e o médico entendeu aquilo como uma alucinação, né? Devido já à morte, o médico abanou a cabeça e exclamou quase num sussurro: é impossível continuar assim. Será aliviado. Na cabeça do médico, ele estaria aliviando o seu Cavalcante. Jerônimo, que era o amigo espiritual, penetrou-lhe no íntimo do médico, ali na mente, porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando-me gravemente. Então, Jerônimo, que era o mentor espiritual responsável pelo desenlace, quando observou que o médico pensou, Jerônimo se preocupou. Beneficiemos o moribundo, por nossa vez, empregando medidas drásticas, estão tentando fazer o desenlace dele. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Então, o que o Jerônimo fez? Vamos tentar acelerar, ver se a gente consegue romper todos os fios que ainda estão, porque o médico vai aplicar o famoso, como ele diz aqui, o alívio para o doente. A pressa da espiritualidade era para que quando ele aplicasse, o espírito não tivesse mais vinculado ao corpo. Por quê? Se ele aplicasse esse anestésico em dose bem elevada, com o espírito ainda vinculado ao corpo, o espírito iria receber tudo. E o espírito também ia ficar num processo de torpor muito grande. Então, quando a gente faz a eutanásia, a gente não tem absolutamente nenhuma ideia do mal que nós estamos fazendo. Não é bem, é mal. Olha o que aconteceu. Atendendo-lhe a ordem, né, Jerônimo disse, vamos tentar acelerar. Segurei a fronte, né, do agonizante
ao passo que ele lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Mas o teimoso amigo continuava reagindo. Ele dizia, não posso morrer, tenho medo. E aí dificultava. O clínico, o médico, todavia, não se demorou muito. E como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, entre aspas, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador, no caso o senhor Jerônimo. Deve ter balançado a cabeça assim. Então, olha a responsabilidade do médico. Acreditando que é Deus e que pode decidir a hora de A, B ou C. É aquilo que a gente tem aprendido. Gente, quando nós escolhemos a área da saúde, olha a responsabilidade que nós estamos colocando em nossas mãos. É isso mesmo que você quer? Porque se for só dinheiro, vai ser contador, vai mexer com papel. Não assuma uma responsabilidade que você não está pronto. Ou se você já está aí, olha a responsabilidade que está nas tuas mãos. Então o médico aqui está se achando o próprio Deus, determinando a hora de cada um, abrindo mão do 5º mandamento. Não, mas ele está sofrendo, ele vai continuar sofrendo. Olha aqui o sofrimento que ele ocasionou para o seu Cavalcante. Em poucos instantes, o moribundo calou-se, endureceu-lhe os membros vagarosamente, imobilizou-se a máscara facial, fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, os espíritos. Entretanto, a personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo depois de decorrida mais de 12 horas. Ou seja, se o desenlace tivesse transcorrido de uma forma natural, eles iriam finalizar o desenlace, tirá-lo consciente, explicar o que está acontecendo e levar para uma colônia, porque ele foi um homem nobre. Mas por conta da pressa do doutor, do médico, atrapalhou tudo. Então, nós temos o livre-arbítrio. E nós respondemos pelas escolhas que fazemos. Então eu trouxe aqui do livro Obreiros da Vida Eterna. Vai lá no nosso canal, você vai poder estudar. Ah, tia, eu estou começando, tia, eu não tenho nenhum conteúdo. Ah, então vamos começar pelo Livro dos Espíritos, né? Vamos começar pelo começo, Livro dos Espíritos. Então, gente, pautado nesse material que a tia trouxe, vamos agora ler o item 28. Eu já li o material, você já sabe até a resposta, né? Porque aqui é uma pergunta: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Seu Cavalcante não tinha cura. Vamos lá. Quem responde é São Luís. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe propagarmos alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim?
A pergunta que nós temos que fazer é: quem disse que vai parar de sofrer? É igual uma pessoa, você vai num velório e diz: fulano descansou. Quem disse que está descansando? Para nós espíritas não cabe mais esse tipo de abordagem, né? Vamos ver a resposta de São Luís? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode Deus conduzir o homem até a beira do sepulcro para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos? Porque muitas vezes a enfermidade ela vai tomando um curso muito grande e depois a pessoa recupera, mas ficam lições grandiosas. O grande lance é que a gente valoriza muito a vida física em detrimento da vida espiritual. Só que a vida espiritual é a vida real. A vida material é a vida passageira. É o que a gente chama de ilusão. Então ele diz: ainda que um moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que ele tenha soado a última hora. A ciência não se terá enganado alguma vez em suas previsões? Então, quantas vezes a ciência nos diz isso e acontece aquilo? Você tem 2 meses, você acaba tendo 2 anos. Hoje não tem cura, de repente amanhã aparece a cura. Vamos pegar as pessoas que se tornaram, que adquiriram, são portadoras do HIV. Tem cura? Não tem. Não tem, até hoje não tem. Mas você vai tomar uma medicação que vai te dar uma sobrevida muito melhor. Existem medicações. Uma doença crônica. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, bater o martelo. Nós temos sempre uma única escolha: viver e lutar até o último momento. Porque o dia e a hora só compete a quem deu, que é Deus, nosso Pai. Então, se tiver de sofrer, vamos sofrer resignadamente. Mas o sofrimento, ele tem um propósito. É a nossa evolução moral. O sofrimento físico, muitas vezes, é um processo expiatório. O mal que eu fiz a alguém numa existência, numa outra existência, eu não preciso que alguém suje as mãos para eu aprender, para eu passar pela dor, pela expiação. Você imagina se fosse assim? Você imagina se de repente Deus disse assim: olha, fulano, você vai nascer para esfaquear Beltrano. Olha, fulano, você vai nascer para roubar a fortuna do fulano. Você tem noção de que absurdo é esse? Então, a enfermidade física é um resgate onde eu não comprometo ninguém. Eu consigo expiar com a enfermidade. Então, por isso nós temos muitas vezes aquelas enfermidades longas, que a gente nasce, é doloroso. É um processo expiatório. Ou uma enfermidade que aparece, mesmo a gente sendo todo regradinho. Agora, a maior bondade divina é que a gente não lembra. Mas, tia, seria bom que lembrasse para a gente se sentir humilhado? Nós é que temos essa mania. Tu lembra fulano que tu fizeste? Eu não esqueci, não. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo o que deu? Aqui se faz, aqui se paga. Essa é a linguagem de espíritos da terceira ordem. Você quer que Deus faça isso? Olha aí, Conceição, tá vendo? Tá vendo porque você tá passando por isso? Porque você fez isso e se lembra? Isso seria uma humilhação. Então a gente passa achando, inclusive, que somos vítimas. Mas não somos. Então, o amor de Deus não nos faz lembrar do nosso passado.
E a gente passa pelas dores, mas em compensação, ele põe a ciência. Ele enviou vários missionários para fazer 1000 descobertas. Gente, hoje nós temos uma anestesia para fazer uma cirurgia. Pensa alguns séculos atrás. Então, por mais que ainda tenhamos enfermidades dolorosas, nós temos um tratamento. Então, a ciência, comandada por Deus nosso Pai, já nos trouxe muito alívio e continua nos trazendo. Então ele diz assim: a ciência não se terá enganado alguma vez em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, diz São Luís, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes? E às vezes esses alguns instantes poder olhar para alguém e dizer: me perdoa. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderdes. Uma medicação que alivie a dor, né? Uma cama que promova um bem-estar melhor, né? Uma fisioterapia para mexer para um lado, mexer para o outro, para evitar as escaras, né? Tudo deve ser feito para minorar. Né? Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderdes. Guardai-vos, porém, de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então, quando nós começarmos a olhar para a dor, não como uma punição, mas como um burilamento, lembra o diamante sendo burilado? Aí a gente vai começar a entender melhor. Nós não estamos sozinhos. Existe um Deus que organiza tudo. Gente, vamos entrar no próximo? Acredito que dá tempo, né? Bora lá? Acho que a gente consegue finalizar, porque eles estão bem encadeados, um em torno do outro. Vamos lá? O sacrifício da própria vida. Então, aqui é eu sacrificar a vida. Então, no movimento de sacrifício. Vamos ver. Aquele que se acha, olha a pergunta, olha só que interessante, desgostoso da vida. Então hoje a gente, melancólico, depressivo, né? Aquele que se acha desgostoso da vida, não quer viver. Mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, também não quer cometer o suicídio. Será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? A pessoa não quer viver, não tem mais alegria de viver, vai para um campo de batalha, infelizmente ainda tem no nosso planeta, mas ele já vai com a intenção, ele vai para lutar e tal, mas a intenção dele realmente é ser morto. Ele não tem coragem de cometer o suicídio, mas ele vai já com essa intenção. A pergunta é, será culpado se procurar a morte num campo de batalha? Ele é culpado? Olha que interessante, olha como Kardec consegue formular, né? Vamos ver a resposta? Ele diz assim,
que o homem se mate ele próprio ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre de abreviar a vida. Então, o que a gente tem que entender não é o ato, é o objetivo. Então, de repente, eu posso estar aqui. Nós tivemos surto de Covid, né? Tivemos aí o Covid, né? E a pessoa tá ali, desgostosa, mal-humorada. Eu vou ajudar, eu vou pro hospital, eu vou ajudar. Porque quem sabe assim eu não pego a doença e já morro logo. Então, qual era o objetivo que estava por detrás? Era ajudar ou era se matar? Eu não estou condenando o ato de ir. Nós estamos aqui avaliando o propósito, o verdadeiro objetivo. Porque quem vai julgar é a nossa consciência. A lei de Deus está gravada na consciência. E a nossa consciência sabe, porque não tem como mentir a si próprio, qual era a intenção. E isso já é o suficiente para caracterizar como suicídio. Que o homem se mate, ele próprio, permita que o outrem o mate, o objetivo é sempre de abreviar a vida, havendo por conseguinte suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-los aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir a seu país, procuraria viver para defender o país e não morrer, visto que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís. Às vezes nós buscamos aquilo que nós chamamos de esportes radical, né? E às vezes a nossa intenção é partir. E a gente arrisca a vida muitas vezes. Então, sempre será avaliado a intenção. Tá ok? Aí ele faz a próxima pergunta. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, olha que já mudou, para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Ele vai expor a vida dele para salvar alguém, mesmo sabendo que ele vai morrer. Isso é considerado suicídio? Vamos ver como São Luís responde a Kardec. Lembrando que São Luís era o coordenador das reuniões mediúnicas do professor Denis Arrivaio, né? Desde que não haja, olha a palavra agora, intenção de buscar a morte, não há suicídio. Então, o suicídio só vai existir se houver intenção. E lembra-se que ninguém consegue mentir para si próprio. A gente não consegue se autoludibriar. Então, desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio. Mas apenas devotamento e abnegação. Mesmo com a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza que vai morrer? Quem poderá dizer que a providência não reserva um meio inesperado de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Muitas vezes, a providência quer levar a prova da resignação até o último limite. E, então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, né? Interessante. Então, às vezes, a tua prova é justamente aquela. Chegar até o último limite. E, às vezes, é uma pessoa muito querida tua. Muito legal, né, gente? E aí, a última é o proveito dos sofrimentos para outrem. Então,
Qual o proveito dos sofrimentos para outra, né? Pergunta Kardec a São Luís. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, felicidade do mundo espiritual, não trabalham apenas para si mesmos, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outros, né? Então eu não reclamo, não maldigo nada, estou ali sempre aceitando, fazendo tratamento. Aí o Kardec pergunta, esse tipo de situação não está beneficiando só a pessoa? Só a pessoa está aprendendo? É isso que ele pergunta, só a pessoa está se beneficiando? Por isso ele diz, poderão tornar seu sofrimento proveitosos para outros? Vamos ver São Luís? Esses sofrimentos, lembrando da pessoa que está resignada, submissa à vontade de Deus, esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. São Luís. Ele diz que há duas maneiras, a material e a moral. Vamos entender a material. Ele diz, esse sofrimento pode ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Então, quantas vezes a gente expõe a vida, a gente sofre muitas vezes em alguns trabalhos, se esforça bastante para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Então, o sacrifício, o esforço tem um propósito, esse é o material. O esforço material enorme, muitas vezes dificuldades enormes para trazer o mínimo para dentro de uma casa. Então ele diz assim, esse sofrimento pode ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, né? É a história também daquela criança que uma senhorinha viu, eram duas crianças que estavam na rua, que eram duas crianças, o maiorzinho e o menorzinho, né? Então o maiorzinho deveria ter seus 8, o menorzinho estaria com seus 2, 3 aninhos, imagina, né? E a senhorinha, sensibilizada, deu leite. E ela ficou observando. Então o mais velho fazia de conta que tomava o leite, né? Ficava só o bigodinho e dava o leite para a criança, porque era um copo, né? Então a gente vê o sacrifício dele em não se alimentar para alimentar o seu irmão, que era menor e que precisava mais do que ele. Olha que interessante, né? Então isso é o que? O sacrifício. Então, materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, parte moral, pelo exemplo que essas pessoas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Então, muitas vezes você vai visitar, mas a pessoa está tão em paz, sem reclamar, sem maldizer, aprendendo a lição. Isso nos serve de lição, isso nos serve de exemplo, não é verdade? Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. Mensagem de São Luís, 1860.
E assim nós finalizamos o capítulo Bem-aventurados aflitos, capítulo 5. A próxima semana, eu adoro esse capítulo 6, o Cristo Consolador. Muito bom, muito bom. E aí, gente, foi bom? Bem entendido. Então a gente para e pensa assim: ah, tia, legal, foi um estudo bom, né? Legal. Só que a enfermidade, todos nós vamos desencarnar, né? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem, né? Vamos desencarnar. E se não for de morte súbita, é através de uma enfermidade. Então, essas lições de hoje servem para nós. Quando nós formos chamados ao testemunho, quando nós chegarmos nesse momento, que nós possamos lembrar de tudo que nós estamos estudando. Então, desistir jamais. Lutar sempre, com força, com otimismo, com coragem e também não atrapalhar os momentos finais. Lembra aí que Cavalcante, ele era para ter desencarnado, não desencarnou por conta do medo. O medo atrapalhava o processo de desenlace dele. Então, que nós possamos estar na Terra, mas cada vez mais nos aproximando da espiritualidade, estudando a espiritualidade, entendendo a espiritualidade, vivendo como espírito. A gente tem que aprender a viver muito mais como espírito do que como uma personalidade transitória. A vida é difícil? É. A vida doméstica é difícil? É. A vida de relação esposa é difícil? É. Mas é passageiro. O importante é nós realizarmos o trabalho e o compromisso que assumimos. É só por um momento. Às vezes a gente está num casamento difícil, doloroso, o parceiro, a parceira não acompanha a nossa linha de raciocínio, não se dedica como a gente gostaria que se dedicasse. Calma, é só por uma hora, vai passar. Sei que é difícil, mas vai passar. O importante é, eu digo sempre assim, quando a gente se sente sem o parceiro ou sem a parceira, sem um grupo familiar que nos apoie, que esteja junto, a gente tem o apoio espiritual. Então a gente nunca está sozinho, nunca se sinta só, nunca. Deus sempre conosco. Tem uma pergunta da Sandra sobre a morte encefálica e doação de órgãos. Olha, gente, doação de órgãos é o seguinte. Ainda há pouco nós falamos da dificuldade do processo de desenlace. A gente não pode fazer as coisas por impulso ou por empolgação. Se eu sou doadora de órgãos, que realmente eu seja, eu espírito, para quando eu sair do corpo, ir sem estar aprisionado a nada. Agora a gente tem que entender uma coisinha também, a bondade divina é muito grande. Então, se a minha vontade realmente, por isso que a gente diz, tudo é a intenção. Se eu fiz isso com muito amor, com muito carinho, com muita vontade de ajudar, se eu fui lá e disse, olha, eu sou doadora de órgão, o que precisar, se a minha intenção realmente é de devotamento, a espiritualidade vai ajudar. Agora, se for só por empolgação, e na última hora eu me arrependo, isso vai dar uma confusão, né? Então, sempre avalia isso, consciência. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo? É isso verdadeiramente que eu quero? Bom, gente, agora vamos fazer a nossa prece de gratidão. Agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que nos foi dada. E assim, divino amigo, amor de nossa vida, amigos espirituais, aprendemos mais uma lição.
a lição da esperança, da perseverança e da fé. A lição de sempre buscar realizar a vontade de Deus, nosso Pai. Assim é a vida, Senhor. Breve, mas um tesouro. O tempo é um tesouro ofertado por Deus a todos nós. Que saibamos aproveitar o tempo para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso burilamento. Muito obrigada, amor amado, por mais uma oportunidade, por mais um evangelho. Muito obrigada, Senhor, pela assistência que nos foi dada, pela presença dos amigos espirituais. Que em nossa água, Senhor, as tuas mãos possa colocar a medicação que cada um de nós necessitamos. Muito obrigada, amor de nossa vida. Muito obrigada, amigos espirituais. E te rogamos, Senhor, olha pelo nosso país. Ajuda, Senhor, aos líderes desse país, para que despertem a consciência para a responsabilidade que assumiram. Cuida, Senhor, desse Brasil, mas de outras nações que sofrem com a guerra, com a ignorância. Muito obrigada, Senhor, que a tua paz envolva esse planeta, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.
Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.